Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos começando mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro aqui na Rádio Guaíba. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições de Rafael Baldez, a coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já! Tem agro? Tô na Guaíba! O assunto de abertura do programa de hoje é o processo seletivo para os cursos técnicos da rede ETEC do Senar referente ao segundo semestre. Hoje, segunda-feira, é o último dia para a realização da matrícula no polo selecionado durante a inscrição. Aqui no estado, em São Cepé e em Cruz Alta. As vagas são para agricultura, agronegócio, agropecuária, florestas, fruticultura e zootecnia. Os cursos técnicos são gratuitos, reconhecidos pelo MEC e contam com aulas à distância e presenciais obrigatórias. E o assunto agora é a cadeia produtiva do leite. As baixas temperaturas do inverno podem impactar a produção das vacas pelo menor consumo de água. Infecções respiratórias como a pneumonia estão entre os problemas que podem afetar o gado leiteiro no inverno. Para evitar doenças e garantir a produtividade, produtores devem estar atentos aos sinais clínicos e adotar cuidados específicos. Sintomas como tosse e cansaço são indicativos de que algo não vai bem com os animais e precisam ser investigados. A inspetora técnica da Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, Marielle Garcia Madeira de Lima, reforça que o excesso de secreção nasal é outro sinal importante. Além disso, os cascos devem ser monitorados, pois alterações nessa região podem levar a inflamações ou infecções. Para evitar esse tipo de situação, o ideal é manter o local sempre bem ventilado, e limpo. Seco também, evitar o acúmulo de fezes e urinas no chão, manter limpo esse local. Também manter o local da ordenha limpo, higienizado, para evitar problemas como infecções nos tetos, como mastite. Marielle alerta ainda para o estresse térmico, que também pode ocorrer no frio. Nessa condição, os animais precisam produzir mais calor, exigindo um maior esforço do organismo. Por isso, é essencial uma dieta balanceada com foco em energia, proteínas e minerais que ajudem a manter a saúde e a imunidade em dia. Além disso, a técnica da Gadolando lembra da importância de manter o calendário vacinal atualizado e da presença de assistência técnica e veterinária nas propriedades. A hidratação é outro ponto crítico nos dias de frio. Segundo Marielle, é comum a redução do consumo de água, tanto pelo resfriamento excessivo quanto pelo risco de congelamento em algumas regiões. Essa queda na ingestão hídrica impacta diretamente na produção de leite. Ela diz que o ideal seria manter os bebedouros abrigados ou tentar manter a água levemente aquecida para não diminuir a ingestão. Acrescenta que manter coxos sempre limpos, camas secas e pisos seguros também ajudam a prevenir acidentes e manter o bem-estar animal. Vacas prenhas e bezerros exigem atenção redobrada nesta época do ano.
Além de garantir um ambiente seco para descanso, a técnica recomenda o uso de mantas térmicas ou roupas apropriadas. Marielle finaliza lembrando que proteger os animais de modo geral das correntes de vento, da chuva e da geada, assegurando conforto térmico, contribui para manter a saúde em dia durante o inverno. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigado, Ieda. E em uma ação conjunta entre os Ministérios da Agricultura e da Justiça, foram removidos R$1 milhão em anúncios ilegais de bebidas na internet. Mais de R$1 milhão em anúncios ilegais de bebidas alcoólicas foram retirados do ar durante a Operação Ronda Agro Cyber 2, deflagrada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação mirou principalmente o comércio irregular de uísques importados sem autorização legal e com indícios de falsificação. De acordo com a Agricultura, foram identificadas mais de 70 marcas com irregularidades em plataformas digitais. A maioria dos produtos não tinha registro de importação no Ministério da Agricultura, o que impede o controle de qualidade e coloca em risco a saúde dos consumidores. Também foram encontrados indícios de contrabando, falsificações com conteúdo desconhecido e até a possível presença de substâncias tóxicas como metanol. Além dos riscos à saúde, o comércio clandestino causa prejuízo ao setor formal e aos cofres públicos por meio da sonegação de impostos como IPI, ICMS e Imposto de Importação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Obrigado, Claudimário. E na Assembleia Legislativa Gaúcha, um projeto estabelece punição para o contrabando de cigarros, vinhos e espumantes. O Rio Grande do Sul deixou de arrecadar mais de R$200 milhões em impostos durante o ano de 2024 devido ao contrabando de cigarros. E a situação se repete em relação aos vinhos, cujo contrabando gira em torno de R$2 bilhões em todo o país. Buscando combater este problema, o deputado Elton Weber, do PSB, apresentou um projeto de lei para punir estabelecimentos que comercializem vinhos, espumantes, cigarros e outros produtos contrabandeados ou falsificados. O texto foi votado na última terça-feira, dia 8 de julho, recebeu 48 votos favoráveis. Weber considera que a nova lei vai trazer mais seguranças aos produtores e também aos consumidores. Então o projeto de lei vem ajudar a sociedade no quesito de ser corretamente o recurso aplicado quando ele é arrecadado pelo Estado, porque hoje se perde muito recurso, são milhões e milhões de reais por ano, além de não gerar emprego aqui, de não gerar a renda e também, muitas vezes, até alimentando parte do crime organizado. O produto, então, também é uma forma de proteger o nosso consumidor. A estimativa é que apenas no ano passado o contrabando de cigarros tenha movimentado R$755 milhões no Rio Grande do Sul. O projeto de lei aprovado na Assembleia prevê uma multa de R$10 mil, além de interdição dos estabelecimentos flagrados vendendo produtos contrabandeados ou falsificados. Produção e reportagem, Eduardo Amaral. Obrigado, Eduardo. E a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais elevou as estimativas de processamento de soja e exportação em 2025. Após desempenho positivo registrado em maio, a Abiov aumentou a estimativa do processamento para 57,8 milhões de toneladas, 300 mil acima do estimado em junho. O volume representa um aumento de 13,5% em relação a 2024. A associação também elevou a estimativa de produção de farelo e óleo de soja. A produção de farelo está agora estimada em 44,5 milhões de toneladas, incremento de 400 mil em relação à estimativa passada e 4,3% acima do registrado em 2024. Já a produção de óleo de soja está agora prevista em 11,6 milhões de toneladas, incremento de 150 mil toneladas em relação à estimativa feita em junho e aumento de 14% em relação ao ano passado. E a produção de grãos aqui no Rio Grande do Sul deve apresentar queda de 10% em relação ao ciclo anterior. Mesmo com este cenário, o estado segue como o quarto maior produtor do Brasil.
A produção de grãos no Rio Grande do Sul deve chegar a 33,2 milhões de toneladas durante a safra 2024-2025. O volume representa uma queda de 9,8% em relação à safra anterior. Os dados fazem parte do 10º levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A área plantada no estado também teve uma leve redução, foi estimada em 10,38 milhões de hectares, retração de 0,4%. As condições climáticas são apontadas como principal motivo para a queda na produção. Durante o verão, a estiagem prejudicou a produção de soja, principal cultura do agronegócio gaúcho. Em contrapartida, no mesmo período, o clima seco beneficiou o arroz irrigado e o milho plantado mais cedo. Já as chuvas mais recentes causaram perdas nas culturas de inverno, especialmente no trigo e na canola. Mesmo com esse cenário adverso, o Rio Grande do Sul segue como o 4º maior produtor de grãos do país, atrás do Mato Grosso, Paraná e Goiás. O presidente da Conab, Edgar Preto, diz que agora as atenções do Rio Grande do Sul se voltam para a produção do trigo. O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de trigo. Agora estamos acompanhando com muita atenção as chuvas no momento que está sendo feito o plantio. Possivelmente terá necessidade de um replantio que pode, no final das contas, desestimular os nossos produtores. Entre as culturas de inverno, o trigo deve render 3,81 milhões de toneladas, com queda de 2,6%. Produção e reportagem, Eduardo Amaral. Obrigado, Eduardo. E assim concluímos este primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta segunda-feira, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro? Tô na Guaíba. Muito bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje a gente vai falar da cadeia produtiva do leite, pois teremos no próximo dia 29 de julho, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, o seminário Indicação Geográfica do Queijo Colonial da Serra Gaúcha, lá na Associação dos Funcionários da Cooperativa Santa Clara. A realização é da Secretaria Estadual da Agricultura, numa parceria com a Emater, Sebrae e também a Secretaria de Desenvolvimento Rural. As inscrições são gratuitas, tem uma limitação de vagas, são 200 vagas aí esse espaço, e a gente vai saber então quais os objetivos deste seminário, conversando a partir de agora com o Danilo Gomes, que é o coordenador do projeto de pesquisa da indicação geográfica do queijo colonial da Serra Gaúcha, médico veterinário da nossa Secretaria Estadual da Agricultura. Caro Danilo, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Olá, Sandro. Olá, caros ouvintes da Rádio Guaíba. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para falar um pouco desse seminário que a gente vai realizar neste dia 29. Perfeito. Bom, até antes de a gente falar sobre o conteúdo, não é? Acho que o próprio título, não é, do seminário já diz, trata-se de um trabalho para que se consiga a certificação de indicação geográfica para o queijo colonial. Seria por aí, Danilo? Isso, Sandro, né? É bom a gente deixar bem claro, né, para quem está nos ouvindo aí, que é um projeto que ele está começando. Tá. Então, a primeira etapa aí que nosso grupo que se reuniu para conduzir esse trabalho é um evento de sensibilização. Uhum. A ideia é democratizar a participação de todos os atores locais, né, dos setores que dialogam com esse tema da IG,
que seriam desde a parte da agricultura, mas também do turismo, da cultura, né, de toda a Serra Gaúcha, né, incluindo as hortênsias também, para entender o que é indicação geográfica, né, os seus potenciais para a região, né, porque às vezes a gente fala indicação geográfica, o pessoal pega, é o produto que vai ser diferenciado, mas é um projeto que ele envolve um desenvolvimento regional e territorial importante, né? Exemplo do que a gente tem com o Vale dos Vinhedos. Então nós vamos ter na programação vários cases, né, falando disso e como a gente pretende startar esse projeto, né, para a gente conseguir avançar, e eu particularmente não tenho dúvidas que vai ser um grande ganho para a região. Bom, você diz toda a cadeia envolvida em um único objetivo, então passa, claro, obviamente, pelos produtores, não é, de leite, mas também por laticínios e o próprio corpo técnico da Secretaria da Agricultura e, claro, você já falou tudo, né? Nós temos uma região que é turística, então turismo e cultura, enfim, são todos os agentes da cadeia. Exato, Sandra. Assim, o que é importante entender também na indicação geográfica, né? Quando a gente fala de IG, a gente não está falando só de pequeno produtor artesanal. A gente, claro, né, fala muito desse histórico que começou de produção artesanal e se perpetua até hoje em algumas agroindústrias, mas a exemplo de outros países da Europa, né, e até de outros alimentos, como o próprio vinho que eu citei agora do Vale dos Vinhedos, a gente tem essa produção, né, com indicação geográfica de valorização territorial do terroir dessa região, né, com produtos que são também produzidos industrialmente, mas também artesanalmente. Então a gente contempla toda a cadeia produtiva, como você bem falou, né, que a gente precisa dessa sensibilização e envolvimento de todos, mas também desses outros agentes, né, que vão observar e criar mecanismos para a gente favorecer propostas de ganho cultural, turístico, né? Pode nascer aí uma rota do queijo na Serra Gaúcha a partir da indicação geográfica, né? Então vem uma série de outros ganhos, né, para a região, além, claro, da preservação, da resguarda, do saber fazer desse produto, que é deixar muito claro, né, é um patrimônio, né, os gaúchos têm que entender isso, é um patrimônio do Rio Grande do Sul e que veio, né, os nossos estudos na secretaria, né, conduzidos com a colega Larissa Ambrosini, comprovaram que veio principalmente dos imigrantes italianos, né, que trouxeram para essa região o saber fazer desse queijo. Então, nada mais importante do que a gente preservar um pouco dessa cultura, né, e como, né, sabemos, nós estamos hoje, nesse ano, comemorando 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então tem um simbolismo também nesse cenário. Bom, nesse conjunto, então, de requisitos para se conquistar a indicação geográfica, aí já estamos falando, com indicação geográfica, as condições, acredito eu, edafoclimáticas, né, solo, clima, antropológicas, aí a partir dos imigrantes italianos, 150 anos, e a própria produção de leite em si, as condições da pecuária leiteira. Acho que são esses aspectos que serão levados em conta para a busca da indicação? Já é muito legal, Sandro, você já avançou aí no que são pilares básicos aí, né? E faço questão de reforçar a questão do território. Certo. Né? Entender esse território, né? E aí, quando a gente vai, né, trabalhar para que esses grupos de produtores, e as pessoas têm que entender que não é o Danilo, não é a Secretaria da Agricultura que vai definir o que é queijo colonial. Nós vamos ser ferramentas de trabalho para que os produtores, os atores locais que vão dizer o nosso queijo colonial da Serra Gaúcha é esse. E nós vamos encaminhar um dossiê para o INPI, né, através desse entendimento de um trabalho realizado para se conquistar esse IG. E que vai levar nesse estudo todo, Sandro, esses fatores, né? Edafoclimáticos, o saber fazer, o reconhecimento social do produto. Então todo esse histórico ele é importante. Pegar o caso do Vale dos Vinhedos, né? A uva, por exemplo, tem que ser produzida na região, né? Ela tem que ter esse reconhecimento das uvas que se adaptaram, como o caso do Merlot, Chardonnay, e ser vinificada na região, né? Para ter denominação de origem.
acreditamos que nós vamos trabalhar pelo mesmo caminho. Assim né? Do como o leite da Serra moscatel Gaúcha. de Farroupilha, né? Mesma coisa. Exatamente, mesma coisa. Isso vale para as outras indicações geográficas que a gente tem não só no Brasil ou no mundo. Né? Então, nós temos um potencial nacional, e no Rio Grande do Sul nem se fala para trabalhar com indicação geográfica, que a gente não pode desperdiçar. E aproveitar, inclusive, assim, o conhecimento que a gente tem de muitos, né, pessoas que já estão ali, né, idosos, que têm esse conhecimento, para a gente materializar isso ainda mais do que já foi feito e conseguir avançar nesse tema, né, de reconhecimento do queijo colonial da Serra Gaúcha e, quem sabe, avançar aí para outros territórios do Rio Grande do Sul também. O produto em si, o que ele tem de diferente? Qual as características principais do queijo colonial da Serra Gaúcha? Beleza. Isso é uma coisa interessante que nós vamos redescobrir, talvez. Perfeito. Né? Então, assim, eu não posso ousar falar para você, Sandro, o queijo colonial da Serra Gaúcha é assim, assado. Tem uma fórmula até pronta, porque, né? Então, assim, porque nós vamos ter que trabalhar esse conceito com os atores da Serra, né? O que a gente tem são percepções, né, que a gente não pode materializar muito bem, mas que tem, né, o queijo com cor amarelo palha, né, que geralmente tem casca, formato redondo, às vezes quadrado, enfim, mas são coisas que a gente vai ter que conversar mais com as pessoas e até resgatar as bases desse queijo colonial. Então, o que a gente quer com o nosso estudo é assim, olha, né, a gente já tem algumas evidências de estudos que foram feitos por outros colegas, né, do queijo colonial no Rio Grande do Sul. Vamos trazer de novo nesse seminário a oportunidade de conhecer melhor esses estudos, e aí, a partir daí, a gente vai aprofundar mais neles e entregar, né, para a comunidade da Serra. Olha, o que a gente tem aqui é que o queijo colonial começou assim, foi desenvolvido assim, mas não quer dizer que, quando a gente fala nesse histórico todo que foi feito, que você não tem tecnologia, né, nesse produto agora, né, que tem desenvolvimento. Então, não quer dizer que tem que ser o que foi feito há 100, 150 anos atrás. Né? A gente pode, sim, trabalhar com essa receita e saber fazer anterior, porém com adaptações tecnológicas que venham contribuir para o produto, com certeza. Claro, daí o porquê, né, do seminário que vai acontecer então no dia 29 de julho. Nós temos já, né, o reconhecimento, né, da certificação para o queijo serrano, que é o produzido lá nos campos de cima da serra, não é? E aí tem característica de vacas não leiteiras, adaptada lá aos campos de altitude, enfim, que tem características diferentes do queijo colonial serrano, não é? Acho que até isso deverá ser discutido no seminário, não? Não, exatamente, né? Começa, né, o queijo serrano, ele, né, contempla 2 estados, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e tem características muito bem definidas, né, que foram trabalhadas, né, pelos colegas da Emater e da EPAGRE de Santa Catarina, que gerou todo esse reconhecimento da indicação geográfica e que você falou bem, né? As raças, elas não podem ser exclusivamente leiteiras, né? Um rebanho predominantemente de gado de corte, feito de leite cru, com pastagem de campo nativo da região, e aí todos os fatores, né? Quem conhece o campo de cima da serra é dafoclimáticos, né? De elevada altitude, clima temperado úmido. Então são várias situações ali com que fazem, né? E aí vai ser legal nesse seminário, né? Que a gente vai explorar também a microbiologia, né, desses produtos, do que esses fatores dafoclimáticos até geram, né, de diferenciais, e que a gente possa reconhecer o nosso produto da serra também com esses diferenciais, que começa desde do que a vaca se alimenta, né, e até passa pelo saber fazer. Até o volume de sólidos no leite, né? Ah, sim, isso já é um grande diferencial para fazer queijo, e aí todos esses sólidos, claro, impactam na qualidade físico-química do produto, e que vão dar também as características sensoriais que muitas vezes a gente espera, que é outra coisa que a gente quer também avançar, né, Sandra? Assim, qual que são o painel sensorial do queijo colonial? E um outro tema que depois a gente tem que fazer também para o queijo serrano, porque muitas vezes isso está no universo, né, do achismo, tem um ligeiramente ácido, né, tem picância, não
tem e tal, tem olhadura, não tem. Então são coisas que elas ficam às vezes numa percepção, mas falta às vezes mais estudos mesmo para a gente uniformizar um pouco mais essas informações. Só quero chamar a atenção, quando a gente fala em uniformizar, padronizar, não é que quer tirar a receita daquela indústria ou de um determinado produtor, né, que já tem ali, está consolidado com seu queijo colonial, mas entender que ele pode ter um outro queijo colonial com indicação geográfica daquele território, e que pode, de repente, ter mais valorização, e que não vai ser só do produto, inclusive de todo aquele território nisso, né? Então, a Serra Gaúcha já tem, né, esse espaço cultural e reconhecimento turístico em todo o Brasil. Então eu acho que o queijo colonial ele já vem ainda mais para coroar esse espaço que a Serra Gaúcha tem, né, e valorizar ainda mais nosso território. Perfeito. Eu acho que é um momento dos mais importantes, né, de reconhecimento da nossa produção de queijo. Nós que temos aí um referencial do estado de Minas Gerais, né, no país, mas que aos poucos a gente vai vendo aqui, né, produtos aqui do Rio Grande do Sul que já tem, né, por tantos e tantos anos, né, o aceite do povo gaúcho, né, do povo aqui do Sul que consome esse queijo colonial, e aí nós temos diferentes regiões. Leite se produz em todo o estado, né? Não tem uma cidade do Rio Grande do Sul que não produza leite, e tem um excedente, e esse excedente vai para o queijo, não é, Danilo? Muitas vezes isso, né? E essas famílias, às vezes, elas guardam mesmo, né? Saber fazer, passar de gerações para gerações, né? E o nosso desafio é resgatar isso, manter isso, porque está muito ligado ao nosso reconhecimento cultural e de identidade também, né? No estado e no país. Exato. E aí até essa é uma coisa muito interessante, né? Para você ver como é que a gente tem que avançar cada vez mais. O exemplo recente saiu a indicação geográfica do queijo colonial do sudoeste do Paraná. Olha aí. Né? E nós ainda não temos. E o sudoeste do Paraná, né, das justificativas, né, de histórico e de etnia que teve naquela região, foi imigrantes, né, que são descendentes de imigrantes italianos que vieram para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e colonizaram aquela região. Então eles já têm indicação geográfica. Então, assim, eu diria que nós estamos um pouco atrasados até nesse tema. Então ele não é só muito importante, como eu acho que ele é urgente também, sabe? Eu acho que é uma coisa que estava demorando a gente começar a debater. Excelente, muito bem. Vagas limitadas, né? Então, você que é da região, da Serra Gaúcha, é um tema, e não é só para produtor, não, é para os extensionistas rurais, aí os técnicos do setor, não é? Enfim, autoridades estaduais e municipais da nossa Serra. Vai ser realmente um encontro importante no próximo dia 29 de julho para tratar, então, desse reconhecimento do queijo colonial da Serra Gaúcha a partir da indicação geográfica. Quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade de nos atender na manhã de hoje, Danilo Gomes, que é médico veterinário da Secretaria da Agricultura e coordenador deste projeto de pesquisa de indicação geográfica do queijo colonial da Serra Gaúcha, portanto em Carlos Barbosa, lá na Santa Clara, no dia 29 de julho, a partir das 8 da manhã. Caro Danilo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Conte com a gente na divulgação. Obrigado, Sandro. Obrigado, equipe da Rádio Guaíba, ouvintes, né? Estamos à disposição aí. Grande abraço. Um grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa no oferecimento do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã às 5h30. Até lá, um grande abraço e uma ótima semana. Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero.